Oi, gente, a paz do Senhor, graça e paz, shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais um vídeo, uma reflexão para os nossos corações. E nessa feita eu irei falar sobre a crise da integridade cristã. Quem não passa por isso? Mas quem permanece nela, na integridade cristã? Meu nome é Zilda, estou aqui no canal Com Jesus. Este canal eu falo de assuntos que nós temos vivido na atualidade na igreja, alguns assuntos que têm saído do contexto igreja e está entrando em outras coisas, e às vezes a gente fica um pouco assim inconformada, e vamos fazer comentários sobre isso, né? Sobre isso que eu estou aqui nesse canal Com Jesus para falar sobre esse assunto da igreja, os assuntos que nós convivemos no dia a dia. Mas antes de entrar no assunto, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você é inscrito, dê o like e compartilhe com outra pessoa. E você que não é inscrito, se inscreva e dê o like também. Certo, gente? Pois vamos lá para o assunto, a crise da integridade cristã. Daniel, capítulo 6, relata uma história de um homem íntegro, de um jovem que teve tudo para abrir mão da integridade dele com Deus, de ter uma vida com o Senhor. Ele teve todo, se for olhar para o cenário da religião, quando a gente vai observar aquela história de Daniel, se for observar, ele tinha todo o direito de abrir mão, porque o que fizeram é matar os pais, os parentes, e ele foi para onde? Preso, ser escravo no reinado no reinado de Nabucodonosor, no reino babilônico. E ele manteve-se a integridade dele com Deus. E eu pergunto para você, será se fosse hoje, Daniel manteria a integridade dele com o Senhor, ou ele abriria mão, ou ele ia viver tipo assim, dizendo que era um judeu autêntico, que guardava os mandamentos, mas na verdade ele não fazia isso, ele estava se deixando levar aos poucos pelas iguarias do rei, pelo adorando outros deuses aos poucos, colocando a idolatria um pouco no coração dele, aquelas coisas assim. Será? Eu, no meu ponto de vista, acredito que não. Por quê? Eu acredito que o tempo dele foi pior do que o de hoje. Apesar do que o de hoje, o que acontece hoje é diferente da época de Daniel, porque lá era levado as pessoas preso, era matado os parentes, roubavam todos os bens e ainda levavam os que ficavam vivos, levavam cativo para servir dentro do palácio, na região da Babilônia, e era muitas vezes obrigado a adorar outros deuses e aquela coisa toda, e quem não adorasse era punido, e mesmo assim Daniel manteve-se firme. E hoje, pelo menos no nosso país, que é o Brasil, não existe isso, né? No nosso país, nós somos um país laico, que todo mundo tem a obrigação de seguir a religião que quer. Não tem decreto específico para a pessoa escolher qual a religião para ela. É dizer, não, você é obrigado a ficar nessa religião. Não, não é, nós não somos obrigados, nós temos liberdade de escolher quem nós queremos servir. Daniel ali, ele foi proibido. Teve um momento que ele foi proibido de adorar o Senhor, mas de ficar simplesmente adorando as estátuas de Nabucodonosor. Mas ele manteve a sua integridade cristã intacta, ele buscava o Senhor, não foi as proibições que impediu Daniel de ser um homem íntegro na presença do Senhor. E nós hoje? Como nós estamos levando a nossa vida cristã? Como nós estamos levando? Estamos vivendo um tempo que, com qualquer coisa, nós abrimos mão da integridade cristã e colocamos a corrupção.
no lugar da integridade. Tornamos uns cristãos idólatra, corrupto, como é que eu posso dizer? Uns cristão que não tem, que deixou de lado a verdadeira essência do ensinamento cristão, de Cristo, do verdadeiro ensinamento de Cristo. É sobre esse assunto que é muito importante a gente enfatizar e nós termos em nossa mente e ver que, mesmo em meio às situações que nós estamos vivendo, nós precisamos manter a nossa integridade cristã. Porque quando a gente vê a falta de integridade, a crise de integridade, ela está presente em vários locais do mundo, entendeu? A crise de integridade, ela está instalada dentro dos palácios, ela está instalada nas áreas governamentais, nos ambiente familiar, e também no ambiente igreja. No mais simples de contexto que se encontra a pessoa, a crise de integridade na atualidade nós estamos vivendo, que ela está se ausentando, porque estamos vivendo em um tempo muito vulnerável a este mundo, e estamos deixando de lado a integridade cristã, e colocando em prática aquilo que nos beneficia, aquilo que nos traz mais conforto, aquilo que nos traz benefício, aquilo que nos coloca em local favorável a nós. Se nós estivermos num local que não é favorável a nós abrimos mão, nós não vamos ficar porque ali não me favorece, aí eu deixo de lado. E é isso que nós estamos vivendo, essa crise de integridade que nós estamos vivendo em todas as áreas, do mais alto escalão ao menor escalão. Estamos vivendo essa crise de integridade. Antigamente era assim, essa crise de integridade vivia mais lá no alto escalão. No menor, a gente via que tinha uma busca intensa por a integridade cristã, por uma busca pela presença de Deus, uma busca constante pelo batismo do Espírito Santo, uma busca constante pelos dons de visão, de revelação, o dom do discernimento, aquele momento de oração, de cura, era muita coisa que tinha na área de menor. Era assim, era uma luta para manter a integridade em Cristo constante. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo nesta crise. A crise ela está do alto ao menor escalão. Você pode se reunir com o maior escalão e com o menor. Você ouve mais ou menos isso. Será que Jesus vai voltar mesmo? Será se nós não vamos passar pela grande tribulação? Será se nós não vamos morrer aos poucos, aquela coisa toda? Tal será, tal se, tem sempre um ponto de interrogação. Antigamente não existia esse ponto de interrogação na vida dos menores. Não, era uma convicção tão grande, em Cristo que ninguém conseguia tirar isso do coração das pessoas. E hoje as pessoas do menor ao maior estão tirando isso da mente e vivendo dentro da igreja, fazendo algumas coisas dentro da igreja, mas aquela integridade cristã, como era para ter, como antigamente, nós estamos vivendo mais. Porque quando nós estamos vivendo uma integridade com Deus, nós temos temor, nós vamos entrar na área, nós vamos temer ao Senhor, não vou fazer isso aqui, porque o Senhor está vendo, o Espírito Santo pode me repreender, porque era desse jeito. A gente fazia uma coisa, sentia, eita, o Espírito Santo me repreendeu nessa área aqui. Hoje ninguém ouve mais as pessoas falar, eu fui repreendida pelo Espírito Santo. Não é isso, irmãos? E é sobre isso, a crise da integridade cristã. Nós precisamos acordar e ver que estamos vivendo nesta crise. Esta crise está entrando dentro das igrejas.
Esta crise está nos tirando, nós dentro da igreja, uma vez assim, está nos tirando da integridade cristã, mesmo nós congregando, trabalhando dentro da igreja, em departamento, envolvido, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque esta crise, ela já se instalou dentro das igrejas. Essa crise, ela já fez assim, tipo assim, uma morada dentro das igrejas, e ela precisa ser tirada, essa crise, e colocar a verdadeira integridade cristã dentro da igreja, para que nós venhamos viver uma vida de busca, uma vida de constante oração, uma vida de comunhão uns com os outros. Hoje o levante uns com os outros está tão grande que não existe mais temor, aquele pensamento: meu Deus, eu não posso ficar contra meu irmão, porque senão, meu Pai do céu, que o Espírito Santo está vendo, meu respeito. Ô Senhor, me perdoe, vai lá pedir perdão. Não existe mais isso, está uma situação muito terrível. Cada um faz o que quer com o outro. Cada um, principalmente quando é na igreja, está naquele departamento que quer fazer o que quer, não o que o Espírito Santo quer. Querem fazer aquilo que o seu coração está querendo fazer. Porque quando nós estamos em crise de integridade, o que acontece? O Espírito Santo não tem mais aquela prioridade no coração. Nós não damos mais prioridade para ele nos ensinar: Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui? Senhor, eu queria fazer isso aqui, me dá uma orientação, como eu posso fazer? A crise de integridade já não entra mais nesse assunto, nós já não pedimos mais permissão para o Espírito Santo, nós não perguntamos para ele como é que nós temos que fazer, nós queremos fazer do nosso jeito. Aí está instalada a crise de integridade. Que Deus venha ter misericórdia de nós e que nós venhamos nos posicionar e colocar no nosso coração a integridade em Cristo e temer ao Senhor, pedir ao Senhor misericórdia, Deus, misericórdia das nossas vidas. Não deixa que nós venhamos continuar nesse estado, mas que a Tua presença ela venha estar na nossa vida e que nós venhamos estar levantando de pé, nos posicionando na Tua presença. Amém, gente? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.